O que é HTML? Eu sou o Roberto Murto do canal Direção Tech. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa linguagem, né, que é uma linguagem de marcação utilizada aí pelos navegadores, tá? Então, ou seja, quando a gente precisa montar um layout de uma página, que seja para um site, para um sistema, para uma intranet, né, que ele vai rodar dentro do browser, né, dentro do Google Chrome, do Firefox, do Mozilla, né, é o HTML que vai montar a estrutura ali para o layout, né, a estrutura do que vai ser exibido para a pessoa. Né? Então, ou seja, para fazer uma programação, para desenvolver um sistema que vai rodar na web, ela é primordial, ou seja, a gente não consegue, né, desenvolver sem ter os elementos ali do HTML. Ele é composto por algumas tags, né, de HTML, body, espaçamento, então ele que vai montar os inputs para as pessoas fazerem as digitações, então, ou seja, toda aquela estrutura visível para o usuário, tá? A base dela vai ser o HTML. Ele é complementado pelo CSS, né, que ajuda também a questão de layout, de posicionamento, de espaçamento, e do JavaScript, né, para dar algum movimento, mas ele é a base. Né? Então, ou seja, para a gente fazer um sistema, para fazer uma programação web sem o HTML, a gente não consegue. Então, ele é primordial, tá, gente? Logo em seguida, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, um exemplo mais simples, com alguns comandos básicos, né, para vocês conseguirem entender e habituar, e um exemplo um pouco mais complexo, mas só para vocês terem uma noção assim, da infinidade de coisas que a gente consegue fazer através do HTML. Então aqui, gente, eu estou com já um exemplo bem básico aqui, né, de HTML, para poder dar um pouco de exemplo, né, do início dele. Tá? Então ele começa com a tag aqui de HTML, tá? Todos os comandos, né, vêm precedidos aí de menor que, maior que, né, para conseguir identificar. Então o que é o HTML? A gente está identificando, né, que a gente está iniciando um código HTML, a gente vem logo em seguida, tá, com a tag do read, que é para poder colocar as configurações de cabeçalho, né? Então, ou seja, aqui a gente tem o título, né, da página, que vai lá, vou mostrar aqui para vocês, que vai aqui em cima na abinha, tá vendo? Exemplo de código HTML. Então, ele fica aqui. O charset, então, ou seja, um código meta que a gente chama, que é uma configuração desse HTML. Né? Então, ou seja, você vai estar passando para o navegador, né, o tipo de código que a gente vai estar utilizando. A gente tem o TF8, que é muito utilizado aí, que é como se fosse um Unicode, tá? E a gente vai ter também o ISO 8859-1, que aí ele já trata os acentos, o cedilha de uma forma um pouquinho diferente, tá? Hoje em dia é muito utilizado esses dois, mas mais em larga escala o TF8, né? Porque os navegadores, os editores de código interpretam um pouquinho melhor, tá? Aqui dentro do read a gente pode colocar também, tá? Depois eu vou mostrar um código mais complexo, várias outras configurações, né, várias outras linguagens também, tá, gente? Que o HTML por si só, ele é um pouco limitado, tá? Então a gente vai estar sempre complementando com códigos de CSS e JavaScript, né, que aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre esses códigos, tá? Então aqui no read tem as configurações, essas configurações elas não são exibidas na página em si, né? Igual eu mostrei o título, ela fica fora ali do contexto, tá? E aí a gente começa a tag do body aqui, que aí é realmente onde vai ser o corpo do texto, né? Vocês veem que são traduções, né, literais, né? Então o que vai ser realmente exibido para o usuário está no body. Então, ou seja, esse conteúdo aqui ele está todo dentro do body, tá? Então a gente tem uma outra tag aqui que a gente chama de H1, que é um título principal da página. Né? Então ele vai ficar normalmente, ele já vem para o padrão mais destacado, né? E é uma forma também de padronização de site, tá, gente? Quando a gente vai criar o layout, às vezes a gente cria, né, já algumas padronizações, a gente depois, através do CSS, a gente pode marcar que o H1 sempre vai ter determinada fonte, determinada cor e tudo, tá? Então ele vem aqui no H1, tá? Então tem alguns comandos, igual o meta, né? Ele não fecha, digamos assim, né? Ele já vem toda a informação, mas por exemplo, o título, vocês reparam que ele abre aqui e fecha aqui, tá? O que vai estar delimitando o que é abertura e fechamento é essa contrabarra aqui, ou melhor, essa barra, né? Que ela vai estar indicando que, ou seja, o título começou aqui e terminou aqui. Então, tudo que tiver aqui dentro, né, vai ser considerado como título, tá? O meta não. O meta ele já vem, a configuração dele já está dentro dele mesmo, então ele não fecha, tá? O read ele fechou aqui, tá vendo? O HTML ele fecha aqui embaixo, tá? Um outro detalhe, tá, gente? Assim,
todo código, né, a gente chama de indentação, né, para a gente poder saber quais elementos estão dentro de quais, tá? Então eu abri o read aqui, tudo que estiver dentro, aí eu coloco, né, com um tab para frente aqui para poder conseguir, né, ter uma melhor organização, tá? Então voltando aqui, então no H1 a gente vai ter um título, tá? Então ele começa com H1 barra H1, tudo que tiver aqui dentro é título, tá? A gente vai ter a tag do P, que, tá vendo? Ela abre aqui e fecha aqui, que ela é como se fosse um parágrafo, tá? Então ele vai ter por padrão uma quebra de linha, né? Então, como tem o H1 e o parágrafo, então ele já deu um espaçamentozinho aqui, que depois no CSS também a gente pode personalizar, tá? Eu coloquei aqui também um outro código, a gente chama de hiperlink, né? Então ele é o A. Então quando a gente quer fazer a pessoa clicar, ir para uma outra página, né? A gente coloca o A. Aí aqui a gente coloca alguns atributos. Então no caso do A, eu coloquei aqui o href, né? Que aí é o URL do site que ele está indo, né? A gente tem outros atributos também, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar o target, né? Ou seja, o direcionamento, que ele pode ser blank, parent, self, top, ou eu posso direcionar para alguma página específica. Então, por exemplo, se eu coloco aqui como blank, ele vai direcionar para uma página em branco, tá? Se eu deixar sem o target, ele vai direcionar para a mesma página quando a pessoa clicar, tá? Então, aí aqui é um link. Aqui eu coloquei um outro exemplo a gente chama de H2, que seria um subtítulo, né? Ou seja, um nível abaixo do H1. Então, os títulos, né? Tem H1, H2, H3, então ele já vai por padrão. Coloquei um outro parágrafo, né? Vamos colocar um outro formulário básico, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de input, né? Que, ou seja, para a pessoa poder fazer a digitação, tá? Então, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Esse H1, ele está aqui, tá vendo? Esse parágrafo aqui, ele é esse aqui. O subtítulo, que é essa linha, ele está aqui, né? Esse outro parágrafo, ele é esse aqui, tá? Aí aqui eu coloquei o campo, né? Então a gente chama de input, a gente coloca um tipo, né? Que ele pode ser texto, hoje em dia já tem um tipo de telefone, por exemplo, ele pode ser um tipo de password, que seria para digitação de senha, e a gente coloca aqui alguns parâmetros, né? Então, o nome dele, que aí depois uma evolução, né, para poder fazer submissão de formulário, tudo a gente precisa que tenha esse nome. E o placeholder é para poder colocar já algo para a pessoa visualizar, né? Então, se eu pegar aqui, tá vendo que está escrito nome? Mas se eu digitar, ele some. Então, ou seja, é uma forma de indicar para a pessoa o que ela vai precisar digitar, né? Porque antigamente a gente colocava, né, um label que a gente chama assim, né, para poder indicar a pessoa o que era. Hoje em dia a gente já costuma colocar já como placeholder, que aí já fica certinho, tá? O input também, ele não tem abertura e fechamento, né? Então a barra aqui também já indica, tá? E aqui o input por padrão, ele não tem quebra de linha, tá? Então a quebra de linha no HTML, eu coloquei aqui o BR, tá? E aí a gente coloca essa barra também só para indicar fechamento, tá? Então, aí, ou seja, dá essas duas quebras de linha. Então você vê que aqui deu as duas quebras de linha. Se a gente tirar o BR, esses dois aqui, ele vai ficar um do lado do outro, tá? Então a gente coloca o BR aí para poder indicar esse placeholder. Aí eu coloquei um outro subtítulo aqui, né? Que aí vem esse aqui, e coloquei um exemplo de tabela, tá? Que aí, então, antigamente, né, a gente usava muito esse recurso de tabela, tá? Então hoje em dia já não é tão utilizado mais com a chegada do HTML5. Bom, gente, então essa é a base simples, né, do código HTML, tá? Então, através dele a gente vai ter muitas funções, né, de estilo, de CSS, vários comandinhos que a gente consegue complementar para poder montar o layout, tá? Então, ele é bem básico. Em 2014, né, foi lançada uma nova versão do HTML, que a gente chama de HTML5, tá? Que aí ele trouxe um pouco mais de recursos para a gente poder criar layouts mais dinâmicos, com multimídia, com várias outras ferramentas e até com mais facilidade de tratamento de erro, né? Porque antigamente, por exemplo, se de repente nessa coluna aqui eu não fechasse o TD, ele quebrava muito o layout, estragava tudo. O HTML5 ele consegue adaptar um pouco melhor
né, quando a gente tem algum errinho de código aí, apesar de que não é ideal, né, a gente precisa estar com o código bem certinho, bem indentado, né, para poder conseguir pegar, tá? Eu peguei um outro código aqui de um template, que ele está um pouquinho mais completo, não é, para vocês terem uma ideia, né, de como a gente tem várias possibilidades, né? Então essa página aqui é aquele HTML, tá? Então vocês podem observar que aqui no HIT, por exemplo, a gente tem várias outras configurações, tá vendo? Ó, o tanto de configuração que a gente tem no HIT. Então a gente tem outros campos de meta, tá vendo? Description, keywords, autor. A gente tem aqui a chamada, a gente chama de script CSS, né, que, ou seja, para poder ajudar o HTML a configurar o layout, né? O HTML monta uma estrutura, mas através do CSS a gente dá propriedades, em termos de cor, a fonte, posicionamento, algum tipo de espaçamento também, né? Então aqui mais chamada de CSS, ou seja, esses CSS são arquivos externos, tá? Então o link href aqui, o href ele indica uma URL externa. Tá, então é importante. Aqui também a gente tem um bom exemplo, tá, de comentários, tá, gente? É uma boa prática para a gente poder, que depois a gente pega um código, né? É bom saber o que é cada arquivo, né? Que tá simples, mas às vezes a gente pode realmente especificar melhor o que está fazendo, quais as principais classes, né? Quais a principal local, tá? Então aí aqui ele começa o body. Tá, então aqui, por exemplo, antigamente a gente usava a tabela, né? Com HTML5 a gente chama de div, né? Que seriam blocos, tá? Então, aí os blocos, nesse caso aqui ele usou já o conceito de classe, tá? Então, ou seja, dentro do CSS, ele vai ter uma classe que chama alter, que aí nessa classe vai definir os parâmetros, tá? E aí ele vai, por exemplo, aqui um outro exemplo de código, ele usou o i, que é um marcador, tá? Então, no HTML5 a gente usa muito isso, que aí no CSS você adapta o formato que esse marcador vai aparecer para ele poder ficar de uma forma mais completa, tá? Mas você vê assim, a utilização de div, né, para bloco e as classes para definição de layout é muito grande, tá? Então, por exemplo, você pegar esse aqui, ó, esse div que ele está colocando aqui, ó, o iClass FA envelope para o contato, né? Então aqui para poder fazer o formulário de contato e o de telefone, tá? Então, por exemplo, esse bloco aqui é esse primeirinho aqui, tá? Aí, ou seja, tem o FA, é esse íconezinho, tá? E aí vem depois o telefone. Uma outra coisa interessante também, tá? Você clicar com o botão direito e aqui no inspecionar, ele aparece ou aqui ou na lateral, tá? Os elementos e aqui as características que estão no CSS, tá? Então aqui igual o background color, padding, enfim, né? Tem várias coisas que vamos focar hoje aqui mais no HTML, que a gente consegue ver cada bloco aqui o que está fazendo, tá? Então vamos voltar no código lá. Então aqui um outro tipo de link também, tá vendo, no href. Nesse caso aqui a gente usa às vezes o link também, tá, gente, para poder fazer outras coisas que não necessariamente são direcionadas para uma página, igual nesse caso aqui ele coloca com o jogo da velha aqui e através das classes ele transporta para um outro comportamento, tá? E aí sucessivamente. Mas aí vocês podem ver que assim, hoje em dia a gente usa muito o div e nas classes a gente vai colocando as configurações, tá? Outro aqui tá vendo? Tem um input. Então se a gente pegar aqui e o spam, não input igual no outro lá eu já coloquei, não, para poder digitar. E o spam, às vezes para a gente colocar algum campo de texto um pouco mais personalizado, a gente usa o spam, que é igual que está com a classe, e o botão, que é o botão que está com search. Nesse caso aqui o botão, a gente poderia colocar também um action nele, né, e um href para poder direcionar. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, quando clicasse num botão, ao invés de ser o clique aqui, né, do outro exemplo que eu dei, tá vendo? Eu abri o href aqui, fechei aqui. Então eu vou colocar aqui para quando clicar e ir para o Google, né? Porque às vezes o botão
ele fica mais bonitinho, né, já com alguma cor e tal. Então, basicamente é isso. Tá? Então, se a gente pegar uma estrutura básica do HTML, é isso. Tá? Um outro item também que a gente tem é o de marcador. Vou até montar aqui no outro exemplo, um exemplo dos marcadores, para vocês, porque aqui, no caso desse site, ele tá bem adaptado o marcador, porque ele muda o CSS. Vou colocar um marcador simples no outro exemplo. Bom, então eu coloquei aqui um outro subtítulo, tá? Então os marcadores, a gente começa com o L e termina aqui, então, ou seja, aqui vai ser o bloco com os marcadores, tá? E cada item a gente coloca entre a tag do LI, né? O LI começando e terminando, aí fica cada item. Se a gente for aqui no código, vou atualizar aqui, aí tá vendo? Ele fica com essa bolinha. Mas aí através do CSS é que o pessoal costuma às vezes tira a marcação. Esse então é a base aí do HTML, tá? Que aí espero ter contribuído com vocês aí nessa jornada de aprendizado e que vocês consigam depois também ver sobre CSS e JavaScript, que é bem complementar, tá? a esse conteúdo.